Piu, piu, piu! Pou, pou, pou! Uhul! Ganhamos! Bora refazer esse governo! Ah! Após tantos anos, será que é agora que iremos perder? Droga! Sabia que deveria ter administrado melhor meu país. A Revolução Comunista de 1949 foi o resultado final do longo processo de transformação ocorrido na China no século XX. No início daquele século, este país era uma monarquia, um país enfraquecido pela ingerência estrangeira. A ocupação do território chinês por diferentes países, como Grã-Bretanha e França, inspirou o surgimento de movimentos nacionalistas. O fortalecimento do nacionalismo goza de grande reputação em Sun Yat-sen. A Revolução de 1911 acabou com a monarquia da China e deu início a uma república que consistia em um governo provisório. O período após 1911 foi bastante turbulento na China e a instabilidade encorajou movimentos separatistas em partes do país. Esses movimentos apareceram pela primeira vez no Sul e foram liderados por conhecidos senhores da guerra, que são líderes militares que concentraram seu poder e influência em suas regiões de origem. A luta contra esses movimentos ocorreu de 1916 a 1927 e foi liderado pelo Kuomintang. Quando os nacionalistas lideraram essa luta contra a divisão territorial, outro grupo político surgiu na China, os comunistas. O fortalecimento do comunismo no país está diretamente relacionado ao sucesso da Revolução de 1917 na Rússia. O resultado do desenvolvimento do comunismo foi o crescimento da classe trabalhadora, o que levou ao surgimento do Partido Comunista Chinês, PCC, que foi fundado em 1921, tendo inicialmente 57 membros, todos considerados os fundadores do partido. Um deles foi Mao Zedong, cujo nome foi muito importante para o PCC nos anos seguintes. Guerra Civil. Depois que o PCC foi instituído, tratou de criar relações com o Kuomintang, o maior partido da China naquele período. As ligações iniciais foram bem amistosas, uma vez que, a partir da mediação da União Soviética, o Kuomintang aceitou acolher os comunistas em seus quadros, desde que submetidos ao comando de Sun Yat-sen. A União Soviética também se estabeleceu como parceira econômica do Kuomintang, fornecendo-lhe armas e outros recursos econômicos importantes. O apoio soviético a um partido visto como burguês acontecia porque afirmavam que a China não possuía as condições históricas necessárias à transição para o socialismo. A relação do Kuomintang com os comunistas alterou-se a partir de 1925, quando Sun Yat-sen faleceu e Chiang Kai-shek assumiu o comando do partido. Os comunistas passaram a sofrer uma intensa repreensão do Kuomintang, porque o PCC começou a registrar um crescimento considerável, sobretudo nas grandes cidades chinesas, o que incomodava Chiang. Chiang Kai-shek então ordenou uma perseguição aos comunistas, mobilizando tropas para realizar essa tarefa. O aumento da repressão colocou os comunistas chineses em situação de risco, os quais, para evitar a total aniquilação do movimento, optaram para se refugiar em zonas no interior. Essa fuga, que ficou conhecida como Longa Marcha, aconteceu entre 1934 e 1935, quando os comunistas percorreram aproximadamente 10.000 quilômetros, saindo das regiões de Jiangxi e Fujian, para se estabelecer em Yan'an. A guerra civil que era travada na China entre comunistas e nacionalistas foi parcialmente interrompida em meados de 1930, porque os japoneses se tornaram uma grande ameaça para ambos. O Japão, que tinha interesses imperialistas na China desde o final do século XIX, ampliou suas ingerências no território chinês durante a década de 1930. Em 1931, os japoneses oficialmente invadiram parte do território chinês, evento que ficou conhecido como Incidente Mukden. O território ocupado foi a Manchúria, onde os japoneses fundaram um estado fantoche, conhecido como Manchukuo.
A hostilidade japonesa intensificou-se e levou o país a declarar guerra contra os chineses em 1937. Com isso, nacionalistas e comunistas concordaram em impor uma trégua à luta que travavam entre si para concentrar esforços contra os japoneses na guerra conhecida como Segunda Guerra Sino-Japonesa. Apesar disso, os historiadores registraram que, mesmo no período de trégua, comunistas e nacionalistas lutaram entre si. A luta com o Japão durou 8 anos e não terminou até 1945, quando o Japão foi totalmente derrotado ao final da Segunda Guerra Mundial. Após a vitória dos chineses, os líderes de Mao Zedong e Chiang Kai-shek se reuniram para discutir a formação de um governo de coalização na China. No entanto, essas negociações falharam completamente, porque os nacionalistas exigiram o desarmamento completo do Partido Comunista, o que, claro, foi rejeitado por Mao Zedong. Como resultado, a Guerra Civil recomeçou em 1946, e as forças nacionalistas receberam um forte apoio dos Estados Unidos. Ei, você aí, tá pra fazer uma negociação? Que negociação? Ah, sobre a formação de um novo governo, já que agora a guerra acabou, só que aí tu vai ter que desarmar seus soldados. Nem fudem, quer saber? Bota a guerra então, só de raiva, pra deixar de ser bobo. Beleza, então, deixa eu chamar um amigo aqui. Apesar do apoio dos Estados Unidos, o exército de Chiang Kai-shek carecia da reputação de comunistas, especialmente entre os camponeses. Esse apoio existe porque durante a guerra de resistência contra o Japão, os comunistas não só protegeram a população camponesa, mas também tomaram medidas para garantir que essas pessoas obtivessem um pedaço de terra. Após o recomeço da Guerra Civil, o exército comunista somava mais de 10 milhões de pessoas, embora apenas 1 milhão fosse profissionalmente e adequadamente soldados armados. E eles expandiram seu controle sobre o interior da China de 1946 a 1949, deixando cada vez mais nacionalismo para trás. Estão isolados nas grandes cidades. Após a fuga dos nacionalistas, Mao Zedong anunciou o estabelecimento da República Popular da China em 1º de outubro de 1949 e iniciou a reforma do comunismo na China. Em janeiro de 1949, o exército comunista conquistou Pequim. Como resultado, Chiang Kai-shek, todos os escalões superiores do Kuomintang e a alta burguesia chinesa fugiram do país e foram para a ilha de Taiwan. Ninguém mandou você provocar a gente. Você venceu essa batalha, mas ainda não acertamos nossas contas. Por enquanto fica aí com Pequim, mas saiba que um dia eu vou voltar.